No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre comunicação, sobre como contar histórias, como cativar pessoas, como vender inclusive uma ideia ou um produto, usando história. Para isso nós escolhemos o livro Super Histórias no Universo Corporativo, do autor Johnny Galvão. O Johnny, que é uma das maiores referências brasileiras no que se refere a apresentações corporativas e comunicação. E nesse livro, ele apresenta o conceito de storytelling e ensina como aplicá-lo no mundo corporativo. O objetivo é trocar discursos previsíveis e tediosos pela contação de histórias realistas e inspiradoras, que têm o poder de emocionar e transformar pessoas. Se você quer aprender como contar boas histórias e como usar histórias no mundo corporativo para a sua empresa, para o seu negócio, fique ligado que está começando agora o episódio sobre o livro Super Histórias no Universo Corporativo. Olá, eu sou Gustavo Carriconde, seja muito bem-vindo ao episódio número 40 do Resumo Cast. Super Histórias, do autor Johnny Galvão. Vamos conhecer as dicas e a importância do storytelling para os empreendedores no mundo de hoje. Quando você conta uma história ou faz uma apresentação, exatamente 9 entre cada 10 espectadores se perdem no processo e não compreendem a mensagem original. A arte do storytelling está dividida em story, que é a criação de história, e o telling, que é a habilidade de contá-la. Todos os seres humanos entendem e sabem contar histórias. Se você conseguir empacotar a mensagem que precisa passar em uma história, vai utilizar uma ferramenta que já existe dentro de cada pessoa para aumentar a propagação do seu conteúdo. As boas histórias são como os bons filmes. Elas despertam o interesse, mantêm a atenção do começo ao fim, geram entendimento e valem a pena serem contadas na opinião da audiência, pois elas transformam as pessoas quando terminam. Se você tem uma empresa e quer vender algum produto ou serviço, saiba que só a lógica não funciona mais. Não basta somente apresentar dados. As empresas de maior sucesso são aquelas que possuem uma história por trás. E a ausência de história já matou muitas marcas, acabou com o engajamento e fez com que algumas boas ideias fossem destruídas pela concorrência. O autor do livro, Johnny Galvão, convidou uma das maiores autoridades em storytelling do mundo, o americano Robert McKee, para fundar a sua empresa, a The Plot, que quer dizer a trama. Trama é aquilo que mantém conectado e coeso todos os elementos de uma história, que vamos ver logo em seguida. Imagine se eu digo o rei e a rainha morreram. Agora, numa outra versão, eu digo o rei morreu e a rainha morreu logo em seguida, de tristeza. Na primeira frase não tem trama, já na segunda existe uma trama. A dor que a rainha sentiu conecta a morte dela e a do rei. Não entendeu? Então fique ligado que mais adiante vamos falar sobre os elementos que uma boa história deve conter. Arte do storytelling. Storytelling é uma palavra que vem sendo bastante usada nos últimos anos no mundo corporativo dentro das empresas. Mas há pouco tempo atrás, essa palavra só era utilizada em cinema, em filmes, em novelas. Recentemente que os empresários, que os profissionais de venda e de marketing entenderam que storytelling também pode e deve ser utilizado no ambiente corporativo. Afinal, como eu sempre digo, negócios são feitos de pessoas
de pessoas para pessoas e não de empresas para empresas. Quando nós entendemos isso, que negócios são feitos de pessoas e que pessoas são seres principalmente emocionais, nós entendemos o poder que uma história tem para cativar, para engajar ou para envolver algum possível cliente, consumidor ou investidor. Ao invés de usar simplesmente números, dados técnicos, conceitos aí abstratos, utilizar storytelling na sua empresa pode fazer você aumentar drasticamente a propagação do seu conteúdo. Boas histórias, assim como nos bons filmes, são mensagens que ficam guardadas na nossa mente. Uma novela é feita de história e por isso que ela cativa tantas pessoas. Um seriado é feito de histórias e por isso ele cativa tantas pessoas. Um filme é feito de histórias. Por que a sua apresentação não seria feita por histórias? Por que não utilizar o poder do storytelling, o poder da história, para ajudar a vender a sua marca, para ajudar a vender o seu produto? As pessoas se conectam com histórias, principalmente quando são histórias que estão próximas a ela, quando são histórias que inspiram elas, quando são histórias que mostram alguma coisa emocional, histórias que mostram o lado humano de quem está contando essa história, da empresa que está contando essa história. Por isso, nesse episódio, você que está nos ouvindo vai aprender como utilizar o storytelling no seu mercado, na sua empresa e no mundo corporativo. Será que existe uma receita de bolo para uma história de sucesso? O autor afirma que sim, e é a mesma receita que seguem os filmes de Hollywood. A sua história precisa ter altos e baixos, precisa ser um terreno acidentado. Do contrário, ninguém vai se interessar em prestar atenção até o final dela. E por isso que foi criado o método 4x4. Inicie definindo 4 elementos. São eles: a ideia governante, o universo da história, o protagonista e as forças antagônicas. Agora, com esses elementos, vamos criar 4 momentos: ambientação, incidente incitante, complicações progressivas e o final. Vamos começar de novo analisando um a um. O primeiro elemento a ser definido, a ideia governante, é uma espécie de moral da história. Para descobrir qual é a sua, pense no final que a sua história terá e descubra o que você pretende revelar quando chegar lá. O segundo elemento é o universo da história, que está relacionado às limitações criativas de onde ocorre a história, em que época, em que contexto e até onde a história deve chegar. Enfim, quanto maiores e mais específicas forem as limitações, mais o público irá se identificar. O terceiro elemento, o protagonista, é essencial, pois não existe história sem protagonista. Ele é o herói da história. Ele tem que começar desacreditado e com grandes dificuldades para crescer e vencer as dificuldades ao longo da narrativa. No mundo corporativo, o protagonista pode ser um produto, uma marca, um vendedor, uma empresa, o mascote da empresa ou qualquer outra figura que possua um desejo. Só que o mundo irá reagir de forma contrária ao desejo do protagonista. E aí entra o quarto elemento, que são as forças antagônicas. São todas as dificuldades que irão contribuir com o crescimento do protagonista e fazer com que as pessoas se interessem e se identifiquem com a trama. Agora que já foram definidos os 4 elementos, iniciamos a construção da história através dos 4 momentos. O primeiro momento que toda boa história tem que ter é a ambientação. Geralmente começa com a frase "era uma vez". É a chance que a audiência tem para entender o contexto em que a história se passa e como é a vida do protagonista. Prosseguindo então na história, inicia-se o segundo momento, que é marcado tipicamente pela frase "até que um dia". É o surgimento de um incidente incitante que vai colocar a vida do protagonista em desequilíbrio.
Esse desequilíbrio vai dar origem a uma série de diversas outras complicações progressivas, o que vai manter a audiência conectada e curiosa em acompanhar os altos e baixos enfrentados pelo protagonista. As complicações progressivas, então, marcam o início do terceiro momento. O quarto e último momento é o final, que também é o clímax, o ponto mais interessante da história. E é também quando a ideia governante é revelada, ou seja, quando a audiência finalmente consegue entender a moral da história e percebe o valor que ganhou ao acompanhar a sua narrativa. Gustavo, vou tentar aqui compartilhar uma história para que nós consigamos entender na prática como que esses 4 passos funcionam na criação de uma história. Era uma vez um jovem que desde muito cedo, desde muito pequeno, ouviu de sua sociedade, de seus familiares, que ele deveria estudar bastante, conseguir tirar boas notas, entrar num bom emprego, de preferência com estabilidade e esperar a sua tão sonhada aposentadoria do INSS. E esse jovem começou a se incomodar. Ele ouvia das pessoas que induziam ele a seguir esse caminho, mas olhava para o lado e via pessoas insatisfeitas, sem sucesso, sem prosperidade. Até que esse jovem começou a buscar livros, leitura de pessoas de sucesso, de empreendedores de sucesso. E quanto mais esse jovem lia sobre pessoas que buscaram caminhos alternativos, menos interesse ele tinha pelo sistema de ensino de educação tradicional. Até que um dia, esse jovem foi reprovado na escola. Foi reprovado na matéria de português especificamente. Esse jovem passou a ser rotulado como o ovelha negra, aquele cara que não gostava de estudar, aquele cara que não teria futuro nenhum na sua vida, aquele cara que não conseguiria um emprego estável e tranquilo. Até que esse jovem, aos 21 anos de idade, começa a desenvolver o seu primeiro negócio individualmente. Esse jovem constrói um negócio a nível nacional. E esse jovem acha que ele está chegando muito perto do sucesso. Até que novos problemas surgem na vida desse jovem e o negócio começa a ter dificuldades e problemas. E novamente volta a ouvir aquilo que ele ouvia desde muito pequeno, que ele deveria ter seguido o caminho tradicional. Depois de muitos problemas, de muitas dificuldades, vários altos e baixos, várias dificuldades no caminho, esse jovem começa a construir outros negócios. E esses negócios começam a dar certo. Começam a ter problemas de novo, mas esses problemas são transformados em oportunidades. No final da história, esse jovem já construiu mais de 7 negócios, publicou mais de 5 livros e continua ouvindo até hoje que deveria ter seguido o caminho tradicional. Essa rápida história é um pouco da minha história que eu conto na minha palestra. E eu faço questão de mostrar justamente os problemas, as dificuldades que eu passei durante todo o caminho. Porque com as dificuldades, com os problemas é que nós nos engajamos e que nós entendemos de fato a verdadeira história. Por isso, quando você for contar a sua história, quando você for contar a história da sua empresa, do seu negócio, não começa a sua apresentação falando sobre a sua empresa. Quem é minha empresa? O que eu faço? O que nós somos? A nossa missão? A nossa visão? Nossos valores? Ninguém quer saber o que você faz antes de você engajar com as outras pessoas. Comece a sua apresentação falando de um problema. Um problema que aflige grande parte das pessoas que estão te ouvindo. Quando as pessoas entenderem o problema, comprarem o problema, se identificarem com o problema, aí sim entra o protagonista, que é a sua empresa, que é o seu produto, que é a sua ideia, que é você, e o protagonista vai trazer a solução. Vai mostrar também que a sua solução não é perfeita, que tem algumas dificuldades, que tem alguns problemas, mas a mensagem final da história vai deixar claro que você vai resolver o problema. Quando você conta, quando você embala o seu negócio, o seu produto dessa forma, você cria um engajamento muito maior do que simplesmente jogar informações sobre o que você faz antes de engajar qualquer pessoa.
Já falamos que o storytelling possui duas partes: a criação da história, que deve ser feita antes do ato de contar a história, e o telling, que é o ato de contar a história. Uma história ruim não será salva por uma superprodução ou recursos cinematográficos na hora de contar. Se uma história for consistente com os problemas enfrentados por um determinado público, ela pode ser contada em 140 caracteres do Twitter, em um vídeo de 3 minutos no YouTube ou em uma apresentação de 1 hora em um auditório lotado. As mídias que utilizam estímulos visuais, como vídeos e animações, proporcionam à audiência uma experiência muito mais rica. As informações são retidas com muito mais facilidade e elas são compartilhadas com muito mais frequência do que as histórias contadas somente através de textos. Outra grande dica que o autor dá é que você é a sua marca mais valiosa e as suas histórias devem ser exploradas e contadas. Como fazer para aumentar o seu repertório, então? Procure ajustar as suas experiências para viver grandes histórias. Procure também entender que você é o protagonista da sua própria vida. E assim como em uma grande história, é necessário que existam momentos calmos, mas também incidentes que quebrem a sua rotina e lhe tirem da sua zona de conforto. Quanto mais excitante e desafiadora for a sua vida, maior será o seu repertório de histórias para serem contadas em situações de comunicação. Você precisa estar preparado para contar a sua história em diferentes momentos, em diferentes canais. Um pitch que surgiu exatamente do conceito aí de estar no elevador e ter 30 segundos ou menos do que isso para vender a sua ideia tem toda a relação com isso. Você precisa ter a sua história, seja a sua história pessoal, de vida, do seu negócio, do seu produto, adaptada para falar em 30 segundos se você de repente encontrar um possível parceiro investidor no elevador. Você tem que ter a sua mensagem preparada para contar em 3 minutos se precisar fazer um pitch do seu negócio em algum evento. Você precisa ter a sua história preparada, adaptada para possivelmente um vídeo, para possivelmente um artigo ou 140 caracteres, como o Gustavo comentou. Não importa o formato da sua história, a história precisa conseguir passar os elementos que nós comentamos há pouco. Os 4 elementos têm que estar condensados na sua história, não importa o tamanho, não importa o formato, não importa o canal. Você precisa estar com a sua história na ponta da língua. Afinal, nós não sabemos quando vamos precisar contar a nossa história, né? Por isso precisamos estar preparados para isso. E sem dúvida nenhuma, cada um de nós tem muitas histórias para contar. Comece a pensar um pouquinho no seu passado. Comece a pensar nas histórias, nas experiências que você já viveu, nos desafios que você já enfrentou, nas coisas que você já construiu, que você já criou, ou que a sua empresa já construiu, as dificuldades que a sua empresa já passou. Nós temos conteúdos e experiências para muitas histórias, mas nós não aproveitamos isso. Então, nesse momento que você está ouvindo este podcast, pare alguns minutos e comece a pensar em algumas experiências que você já teve, que você já passou. Pegue essas experiências e coloque ela em um formato de história usando os 4 elementos que nós falamos aqui nesse episódio. Tenha preparado diferentes histórias e tenha certeza que a partir do momento que você começar a aproveitar as histórias que você já tem, que a sua empresa já tem, e passar uma mensagem utilizando o poder do storytelling, com certeza você vai impactar muito mais pessoas. O papel das histórias no mundo corporativo. Quando você precisa vender uma ideia para um investidor, uma ideia de negócio, você precisa entender que além de ter uma boa ideia, os investidores e todas as outras pessoas compram você. Pessoas compram pessoas. Você precisa vender, na verdade, a sua credibilidade e capacidade de executar a ideia.
Para isso, o storytelling é uma ferramenta muito poderosa. O investidor só vai acreditar em você se você conseguir contar a história da sua vida e provar que o seu propósito está alinhado com a ideia apresentada. Você teria coragem de vender o seu carro ou o seu apartamento para investir no negócio que está apresentando? Não? Então por que uma outra pessoa o faria? Os investidores experientes e aqueles que possuem o chamado Smart Money não compram aqueles que não estão 100% comprometidos com as suas ideias. E eles são experts em identificar esse comportamento. Lembre-se, um plano de negócios, uma planilha, uma apresentação no PowerPoint aceitam todo tipo de informação. Você pode fazer uma previsão futura de faturamento, pessimista ou otimista, ou qualquer outra, mas os investidores sabem que os cenários se modificam, especialmente em negócios novos ou startups. Por isso, a sua única chance é provar ao investidor que você estará no controle o tempo todo, que tem competência e comprometimento e também que é capaz de modificar os planos em situações adversas. Outra aplicação útil do storytelling é nas vendas. Imagine-se tentando vender um produto ou um serviço para outra empresa, um B2B. Você precisa fazer diversas apresentações e diversos níveis hierárquicos irão analisar a sua ideia, até que a mensagem principal, a ideia governante, chegue aos tomadores de decisão. A maneira mais eficaz de fazer isso acontecer é, sem dúvida, criar e contar uma história relevante que faça com que diversas pessoas possam recordá-la sem que a mensagem principal seja perdida. Você já entendeu o poder da história, o poder que o storytelling tem para a sua marca pessoal, para você, para o seu negócio? Mas não esqueça do maior ou talvez do principal ingrediente de uma história: a verdade, a autenticidade. Não queira inventar histórias, não queira inventar fatos na sua história. Uma história que não é verídica, com certeza em algum momento vai ser desmascarada e vai levar todos os benefícios no sentido contrário para a sua marca pessoal ou para a marca do seu negócio. A verdade sempre vai ser o melhor elemento de qualquer história. Uma história precisa partir desse princípio. É a verdade que de fato conecta as pessoas, é a verdade que de fato faz a história ter o seu real valor. Nós já vimos nos últimos tempos algumas histórias de empresas e pessoas que construíram uma história que não existia. E nós vimos também o poder negativo do marketing, o poder negativo da percepção das pessoas quando sabem que uma história não é verdadeira. Por isso, não queira usar o que você aprendeu aqui, o poder do storytelling, para recriar fatos e simplesmente vender alguma coisa, porque certamente isso trará muito mais prejuízos do que benefícios. Use o poder do storytelling para contar histórias verdadeiras. Use o poder do storytelling para espalhar e compartilhar cada vez mais coisas boas que você faz, que você vende, que você produz. Com certeza, fazendo isso, o storytelling será cada vez mais uma ferramenta indispensável para o seu sucesso. E eu gostaria sinceramente de ouvir muitas histórias de ouvintes do Resumo Cast. Histórias de vocês que estão ouvindo o Resumo Cast e construíram novos projetos, construíram novos negócios, novos empreendimentos, que colocaram sua ideia em prática, que tornaram-se protagonista da sua vida, que tiveram algum tipo de melhoria. Se você tem uma história para contar de como você foi beneficiado com o Resumo Cast, mande para nós em áudio, em vídeo ou em texto, que com certeza teremos o maior prazer de ouvir a sua história, seja em função do Resumo Cast, ou seja, a sua história, o que você já fez, o que você já construiu ou o que você está construindo para deixar
um mundo, um país cada vez melhor. Espero poder ouvir cada vez mais histórias de pessoas que buscaram caminhos alternativos, de pessoas que não seguiram o modelo tradicional de educação, de trabalho, de vida. Histórias de pessoas que entenderam que estão nesse mundo com uma missão, com um propósito e entenderam que vão deixar um legado. São esse tipo de histórias que nós, aqui do ResumoCast, gostaríamos de ouvir cada vez mais de vocês. E lembre-se, o motivo para contar as histórias ele está muito relacionado com os motivos para empreender. E storytelling tem muito a ver com empreendedorismo. Nós contamos histórias para resolver problemas, assim como um empreendedor. O objetivo de resolver problemas é levar as pessoas do ponto A ao ponto B. O objetivo de uma boa história é transformar as pessoas, levá-las do ponto A ao ponto B, para finalmente, chegando no final, no ponto B, a sua mensagem, a sua ideia governante, ou seja, a sua proposta de valor, ser revelada ao seu cliente ou à sua audiência. Agora, depois dessa explicação, fica um pouco claro e óbvio que se você não tem uma mensagem, se você não tem uma ideia governante, uma proposta de valor, ou se você não tem um problema e uma solução para esse problema, não vai ser a maneira, a forma como você conta suas histórias que vai lhe beneficiar. Então pergunte-se sinceramente se você está resolvendo um problema e se você tem algum conteúdo ou alguma mensagem relevante para passar. Por outro lado, se você tem uma mensagem relevante para passar e tem um real valor, o storytelling ou empacotar esse valor no formato de uma história vai fazer toda a diferença na hora de transmiti-la e na hora de destacar-se perante a sua concorrência ou as pessoas que fazem a mesma coisa que você faz ou coisas similares. Muitos projetos bons naufragaram ou não decolaram porque o empreendedor não foi capaz de transmitir a sua mensagem de uma forma convincente, de uma forma apropriada e uma forma que realmente demonstra todo o valor dessa mensagem. Eu não tenho dúvida que se esses projetos forem revistos, muitos deles poderiam ter sido reativados ou remodelados num formato storytelling, atingindo e impactando as pessoas de uma forma muito maior e talvez até pudessem ter tido muito mais sucesso do que realmente tiveram. O livro Super Histórias, do Johnny Galvão, ele aborda um tema que é muito explorado hoje em dia, mas com a capacidade, com a qualidade que esse autor em específico formatou o seu material. Ele tem muitos vídeos no YouTube, tem a sua página, sua empresa que presta consultoria em storytelling, e eu recomendo fortemente que você siga o Johnny Galvão. Ele tem muito material no YouTube gratuito e por experiência própria eu aprendi muito sobre storytelling depois que eu comecei a assistir os vídeos dele no YouTube. E vamos chegando então no final do episódio do ResumoCast Super Histórias, episódio número 40. Muito obrigado pela sua audiência até agora. Vamos chegando na reta final de um ano. Já foram 40 episódios. Um ano tem 52 episódios. Um episódio por semana. O que nós aqui no ResumoCast já conseguimos construir foi um acervo impressionante de episódios de livros estudados, debatidos. Conseguimos engajar e conectar com as pessoas, com os ouvintes em outras redes sociais. Conseguimos dar andamento a alguns outros projetos que provavelmente o ano que vem estarão bem mais acelerados. E se você, ouvinte do ResumoCast, tem alguma sugestão de algum projeto ou gostaria de colaborar com a nossa causa, de espalhar o conhecimento, disseminar a informação contida aí nos livros que são best-sellers, livros que são extremamente relevantes ao empreendedor, a você que quer aprender o que é empreender, o que é colocar em prática o empreendedorismo, entre em contato conosco, temos vários canais. Você pode mandar um e-mail para contato@resumocast.com.br ou cadastre-se no nosso grupo do Facebook para acompanhar e até postar material complementar e discutir a respeito do livro que você leu e achou que fosse relevante na sua vida e por acaso pudesse impactar e ajudar outras pessoas.
O último recado é do nosso parceiro Ubook, que é uma plataforma online de audiobooks, audiolivros, revistas, enfim, muito conteúdo que você pode consumir no formato de áudio. E se você acessar resumocast.com.br/ubook, vai ganhar de presente 30 dias gratuitos para acessar a plataforma do Ubook e ter acesso a todo o conteúdo deles durante 30 dias. Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando ResumoCast. Te vejo por lá.